Deus não quer que você ande ansioso pela provisão, pelo mantimento, pelo suprimento. Mas Deus, Ele quer ser a sua fonte de provisão. Ele quer mandar para você a provisão que você precisa todos os dias da sua vida. É por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus Cristo, Ele nos ensina a pedir o pão de cada dia. Ele diz: o pão de cada dia dá-nos hoje. Porque Deus, Ele quer ser a sua fonte de provisão. E Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, versículo 25, Ele disse assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Jesus disse: não andeis ansiosos. Então veja que o problema aqui não é você se sentir ansioso. Você pode até se sentir ansioso em algum momento da sua vida, mas o problema não está em você se sentir ansioso. O problema está em você andar ansioso. Jesus disse: não andeis ansiosos. Então o problema é andar ansioso e não se sentir ansioso. Até porque a ansiedade, em proporções normais, ela é importante para a sua vida. A ansiedade, ela se torna prejudicial se ela for excessiva ou se você estiver andando ansioso. É por isso que Jesus disse: não andeis ansiosos. O problema aqui está em andar ansioso e não em se sentir ansioso em algum momento da sua vida. E Jesus falou assim: não andeis ansiosos pela vossa vida. Você vai ver que o que ele vai dizer a seguir é sobre ansiedade em relação à provisão, ansiedade em relação ao mantimento, ao suprimento diário. E Jesus ele diz assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Eu acho muito interessante como Jesus ele termina esse versículo. Ele termina dizendo: não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Isso daqui é uma afirmação muito profunda de Jesus. Jesus ele está dizendo assim: não é a vida mais do que o alimento. Em outras palavras, ele está dizendo assim: o que é mais importante, a vida ou o alimento? Claro que a vida é mais importante. E Jesus está dizendo: se Deus te deu a vida, que é mais importante do que o alimento, por que você está se preocupando com o alimento? Porque o mesmo Deus que te deu a vida, Ele também te dá o alimento que você precisa para manter a sua vida. O mesmo Deus que te deu coisas maiores como a vida, Ele também te dá coisas menores como o alimento. É isso que Jesus está dizendo no fim desse versículo, quando Ele diz assim: não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Ou seja, em outras palavras, o que é mais importante? O corpo ou a roupa que você está vestindo? É claro que o seu corpo humano ele é muito mais importante do que a roupa que você está vestindo. E quem foi que te deu o corpo humano que você tem? Não foi Deus que te deu? Se Deus te deu o corpo, Ele também te dá a roupa que você precisa para vestir o seu corpo. É isso que Jesus está dizendo. A ideia de Jesus aqui, quando Ele diz assim: não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes, a ideia de Jesus é que o mesmo Deus que te deu coisas maiores como a vida, Ele também te dá coisas menores como o alimento que você precisa para manter a sua vida. A ideia de Jesus aqui é que o mesmo Deus que te deu o corpo, que é algo maior, Ele também te dá a roupa que você precisa para vestir o corpo, que é algo menor. Ou seja, o Deus que te deu coisas maiores, Ele também vai te dar as coisas menores. É por isso que você não precisa se preocupar com as coisas menores. Segundo Jesus Cristo, alimento e roupa, são coisas menores que você nem precisa se preocupar, porque o mesmo Deus que te deu coisas maiores, como a vida e como o corpo, Ele também vai te dar o alimento e vai te dar as vestes, que são coisas menores. E olha só, pensa comigo aqui, quanto é que custa uma vida? A vida é tão valiosa que nem dá para precificar. Nem dá para saber quanto custa uma vida. E foi Deus que te deu a vida. E a ideia de Jesus aqui nesse versículo é: se Deus ele te deu a vida, que é algo tão valioso, é algo tão valioso que nem dá para precificar, esse mesmo Deus que te deu a vida, Ele vai te dar um alimento. Porque não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as vestes? Então Jesus está nos ensinando a não andar ansiosos pela provisão, pelo mantimento, pelo suprimento. Porque o mesmo Deus que te deu a vida, Ele vai te dar o alimento. O mesmo Deus que te deu o corpo, Ele vai te dar as vestes. O mesmo Deus que te deu coisas maiores,
como a promessa, por exemplo, Ele vai te dar coisas menores, que é tudo que você precisa para cumprir a promessa.